Amém. Antes de nós participarmos da mesa, vamos ter uma breve reflexão na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler dos versos 1 ao 10. Efésios 2, do 1 ao 10, diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, obrigado por essa porção da Tua Palavra e pelas outras que ainda iremos ler ao longo dessa mensagem, Senhor. Te peço que o Senhor me use nessa noite, que o Senhor fale com a Tua igreja, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas e incapacidades, ó Deus, eu peço que o Senhor fale, porque precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser alimentados por Ti, Senhor, e também ser transformados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Pode sentar, querido. Eu acho que aqui também tinha uma inscrição dessa no morro, eu não me lembro se aqui tinha. Lá em Realengo, tem uma pedra no morro, uma pedra gigante, que fica escrito assim: Jesus salva. Eu acho que eu já vi alguma coisa escrita no morro aqui também, assim, né? Jesus salva. Mas quando alguém lê uma proposição como essa, né, Jesus salva, pode ficar uma pergunta, e provavelmente fica, mas ele salva de quê? De que Jesus nos salva? Por que ele nos salva? Como ele nos salva? E para que ele nos salva? Então essa é uma provocação que é colocada por várias igrejas, elas devem se revezar para manter, né, porque esse Jesus salva lá de Realengo está aceso desde que eu era criancinha, então ou a tinta é muito boa, ou tem alguém indo lá pintar de vez em quando. Aqui também deve ser a mesma coisa. É uma proposição que é feita para trazer as pessoas a uma reflexão a respeito de Jesus, mas essa mensagem ela precisa ser complementada, e é o que nós pretendemos fazer aqui hoje, entender de que nós somos salvos, por que nós somos salvos, como nós somos salvos e para que nós somos salvos. Então temos algumas perguntas para responder nessa noite, e a primeira pergunta é: de que nós somos salvos? Versos 1 a 3 nos dão essa resposta. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o texto, ele começa dizendo que ele nos deu vida. Quem é esse ele? Só um parêntese, quem é esse ele? Volte aí alguns versículos, a partir do verso 15, Paulo faz uma oração, né? Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele quem? O Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua esperança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele, quem? O Pai da glória, o Deus do nosso Senhor Jesus. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele em que a tudo enche em todas as coisas. Ele quem? O Pai da glória, o Deus do Senhor Jesus Cristo. Então, o Pai da glória, o Deus do Senhor Jesus Cristo, ele nos deu vida. Por que era necessário que ele nos desse vida? Porque estávamos todos mortos. Essa é a salvação que nos é dada em Cristo. Nós somos salvos da morte que é causada pelas transgressões e pelo pecado. Quais são as características dessa morte, Guilherme? Porque eu estava andando, eu estava falando, eu estava vivendo, eu estava trabalhando. Como assim você diz que eu estou morto? Essa morte, ela tem algumas características, e a primeira eu já falei, ela é universal. Todos os seres humanos dessa terra, independente de raça, cor, de sexo, independente de qualquer diferenciação que possa haver, com a exceção de Jesus Cristo, todos os homens que já pisaram nessa terra estavam mortos. Todos, sem exceção. É uma morte que alcança toda a humanidade desde o Éden, porque quando Deus fez a advertência para Adão de que ele não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, qual era a advertência? Se comer desse fruto, você certamente morrerá. Então a morte entra na humanidade, e não é apenas a morte física, mas é uma morte que nos separa de Deus. Então essa morte, ela é universal. Qual é uma outra característica desses seres mortos que estavam andando por essa terra, que andam por essa terra? Essa morte caracteriza uma rebelião ativa contra Deus. Todos os seres dessa terra que não são alcançados pela vida de Cristo, eles estão em rebelião ativa contra Deus. Não é dizer que estão blasfemando ou falando mal de Deus, não é isso. Estão numa rebelião ativa. Por quê? Porque não se submetem ao seu senhorio, não se submetem ao seu governo, não querem fazer a vontade de Deus, querem fazer a sua própria vontade. Foi assim com Adão e Eva no Éden, e é assim com toda a humanidade seguinte. O desejo do ser humano caído, o desejo do ser humano morto, é realizar os seus próprios desejos. Vejam o que ele diz aqui no verso 3: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Todos os mortos que andam nesse mundo têm essa rebelião ativa contra Deus, no sentido de não querer se submeter à vontade dele e querer fazer simplesmente a sua própria vontade. A terceira característica dessa morte é que essa morte, ela é uma prisão. Esses que estão mortos em seus delitos e pecados, esses que estão mortos em suas transgressões, eles são escravos dessa condição, porque eles estão sob influência do maligno. Verso 2: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas não pensem que essa influência, não pensem nessa influência em termos de possessão. Os mortos não estão possuídos pelo maligno para fazer o mal. Não, os mortos estão em rebelião ativa. Lembra que foi a característica anterior? Eles estão em rebelião ativa, eles estão ativamente, de acordo com a sua própria vontade, agindo contra o Senhor. Mas essa influência do inimigo, essa influência do maligno, ocorre nesse estímulo. Lembrem-se do Éden. Satanás, a serpente, não vai e possui Adão. Ele não vai e possui Eva, ele vai e exerce a sua influência, exerce e dá sua sugestão. Então, essa vida dessa morte, essa vida na morte, né? Essa vida dos mortos, é uma vida que é influenciada pelo maligno, nesse estímulo, nesse reforço, porque o próprio coração do homem morto, o próprio coração da pessoa morta, já é rebelde contra Deus, mas ele vive sob a influência, sob a sugestão do maligno, para que ele acentue essa rebelião e vá cada dia mais para longe da vontade de Deus, mas fazendo sempre a sua própria vontade, exercendo sempre levando a cabo os desejos da sua própria carne. A quarta característica dessa morte, ela nos causa uma total incapacidade de sair. Por isso que existe é tratado como morte, porque morto não reage. Essa morte, essa condição mortal a que o homem está submetido por causa das transgressões e dos pecados, ela é uma condição onde ele próprio não tem meios para se salvar, não tem força, não tem mover. Não é como você, por exemplo, tem alguém que está se afogando, né? Você pensa na metáfora de alguém se afogando e você joga um salva-vidas, né? Você joga uma boia. Quando você joga uma boia, aquela pessoa, pelo menos, ela vai ter que dar algumas braçadas ali para alcançar a boia e se salvar. Um morto, nem isso ele faz. Não adianta você jogar uma boia para um defunto que está boiando no mar. Ele não vai ter nenhum movimento, nenhuma reação. Então, a quarta característica dessa morte é justamente caracterizada por essa incapacidade de sair dessa posição. É impossível, não existe salva-vida, não existe nenhum movimento, nada que se possa fazer na direção dessa pessoa que ela vá reagir e vá buscar a mudança da sua condição de morto. Ele está morto. E por fim, a quinta característica dessa morte, que é uma morte causada pelos pecados e pela transgressão, é uma morte que traz rebelião, é uma morte na qual a pessoa está presa sob a influência do maligno. Por conta dessas características, essa morte atrai a ira de Deus. Então, essas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, elas estão debaixo da ira de Deus. Verso 3: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. No verso
2, ele vai falar do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, esses homens, essas mulheres, essas pessoas que estão mortas em suas transgressões e pecados, elas são alvo da ira de Deus. Então, quando Deus vem e dá a vida, Ele está salvando essas pessoas que estavam mortas. Quando Ele dá a vida para essas pessoas, Ele está salvando essas pessoas da morte, e é uma morte que atrai a ira do próprio Deus. Então, aquele Deus que está salvando, em última instância, quando nós dizemos que Jesus salva, Ele está salvando da morte, sim, mas prioritariamente está nos salvando da ira de Deus, porque essa condição de mortos, ela vai ter um fim, quando Deus vier julgar todas as coisas. E esses que estão mortos, que permanecem mortos em seus delitos e pecados, eles terão uma condenação eterna. Então essa morte atrai a ira de Deus. Então, do que Jesus nos salva? Nós somos salvos de quê? Da morte causada pelo pecado e da ira de Deus, que é decorrente dessa morte. Nós somos salvos, o Deus que nos salva dele mesmo. Já pararam para pensar nisso? Ele nos salva dele mesmo, porque o castigo que é dado a Cristo é a ira do próprio Deus. Por isso que quando ele está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, ele encontra a face irada de Deus. Ele não está vendo mais a face amorosa do seu Pai, ele está vendo agora a face de um Deus irado, que está julgando e punindo os pecados da humanidade sobre ele. Então é disso que nós somos salvos. E por que então nós somos salvos? Porque ele decide nos salvar. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa de quê? Do grande amor com que nos amou. Nós somos salvos por causa desse amor inexplicável de Deus. Um amor que a gente só tem certeza de algumas coisas. Qual é as únicas certezas que nós temos? Que Deus não nos ama por conta dos nossos méritos. Não tem nada a ver conosco. Não é uma razão de nós que estamos em Cristo sermos melhores do que aqueles que não estão em Cristo. Não é algo que está em nós, é algo que está nele. Ele escolheu, e as razões que ele escolheu, ele não nos revela. Mas a única coisa que ele nos deixa claro é que não há em nós um mérito. Deixe marcado aí Efésios, e vamos lá em Deuteronômio capítulo 7, só para vermos como ele fala de Israel, a sua nação escolhida, o seu povo santo, separado. Deuteronômio capítulo 7. Versos 7 e 8. Deus falando com Israel, ele diz: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Pode voltar lá para Efésios. Então Deus deixa claro que não tem nenhum mérito, nenhuma característica, nenhuma virtude naqueles que ele escolhe, que justificam essa escolha. Quando ele fala aqui com Israel, né, que ele diz que amou por causa da promessa que fez a seus pais. Aí você pensa: poxa, Guilherme, então de repente tinha algo diferente em Abraão, né? Mas se você for lá, e eu não vou abrir para não perdermos muito tempo, mas se você for lá no capítulo 12, né, de Gênesis, no primeiro verso, quando ele chama Abraão,
ele não dá nenhum traço, nenhuma característica. Abraão estava vivendo como todos os seus contemporâneos, da mesma forma que todos os seus contemporâneos. Mas Deus chama Abraão, e a partir de Abraão, ele forma a nação de Israel, e a partir da nação de Israel, ele nos dá o Senhor Jesus. Então, isso tem a ver com a vontade dele de salvar, tem a ver com o desejo dele de resgatar pessoas. É amor, um amor que nós conseguimos explicar? Não. Nós conseguimos entender totalmente? Não. Nós podemos desfrutar desse amor, podemos vivenciar, experimentar esse amor, mas nós não conseguimos entender. Isso gera às vezes até alguma revolta em algumas pessoas, e há uma pergunta que é muito, e eu acho interessante, Paul Washer, ele fala disso. É uma pergunta que é feita por aqueles que ainda não entendem o Evangelho, e ele devolve com uma outra pergunta, porque a pergunta é: por que Deus então não salvou todo mundo? Aí o Paul Washer devolve com uma outra pergunta. A pergunta mais importante é: por que ele decidiu salvar alguém? Porque a grande verdade é que toda a humanidade, como nós vimos, toda ela está morta, toda ela está debaixo da ira de Deus, toda ela está em rebelião contra Deus. Deus seria perfeitamente justo ao acabar com a humanidade, ao punir toda a humanidade. Então a pergunta não é por que esse Deus que não mata todo mundo, por que ele salva alguns? Porque ele seria perfeitamente justo em condenar todos. Mas ele, por causa do seu amor, por causa da sua graça, por ele ser rico em misericórdia, ele salva. Então nós somos salvos por quê? Por causa do amor de Deus, um amor que não tem absolutamente nada a ver com algo em nós. Não se sinta especial, não se sinta superior, sinta-se agraciado, porque o amor dele te alcançou, e por causa desse amor, você está sendo salvo pela obra de Cristo. Então, já sabemos de que somos salvos, já sabemos por que somos salvos, e como então nós somos salvos. Versos 5 e 6. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos salvos como? Pela identificação de Cristo. O Senhor Jesus encarna, e é por isso que é necessário nós entendermos que o próprio Deus se torna humano. A encarnação de Jesus é o que causa essa identificação. Ele vem como ser humano, 100% humano e 100% Deus, e ele vive uma vida completamente perfeita, justa e obediente. Ele faz aquilo que eu e você não conseguimos fazer, porque por conta da contaminação que entra na humanidade lá no Éden, porque Adão e Eva, eles foram feitos perfeitos. Adão e Eva tinham em si a capacidade de escolher não pecar. Mas como eles fizeram uso do seu arbítrio e decidiram então desobedecer a Deus, e decidiram então comer do fruto e se tornarem autônomos, pensando que estariam se tornando autônomos, eles se rebelaram contra Deus e quiseram fazer a própria vontade. A partir daí, toda a sua descendência é manchada pelo pecado. Então, eu e você não somos como Adão, antes da queda. Adão tinha total capacidade, mas nós estamos como? Mortos, porque Adão morreu no momento em que ele comeu. Então, Adão morto gerou filhos mortos e descendência morta, e nós somos dessa descendência, mortos. Todos os seres humanos da terra nascem mortos por causa da morte de Adão e Eva nos seus pecados. Então,
Cristo vem e faz aquilo que pessoas mortas não podem fazer. Obedece à lei, obedece completamente, mas no final da sua vida, ao invés de receber uma recompensa daquele que obedece, ele recebe o castigo do pecador. Então, o castigo que era para ser meu e seu, é derramado sobre Cristo na cruz. Ele na cruz recebe o cálice da ira de Deus. Deus pune Jesus. E é dado a nós, naquilo que o R6 Pro chama de dupla troca, o nosso castigo foi dado a ele, e o prêmio dele, o prêmio da obediência dele, é dado a nós. Então, todos aqueles que estão em Cristo, recebem a vida que Cristo conquistou pela sua obediência. Jesus nos deu a sua vida, para que nós pudéssemos também ser vivos. Vamos lá, Romanos capítulo 7, volte um pouquinho aí, deixe marcado Efésios, mas volte um pouquinho para Romanos capítulo 7. Essa identificação com Cristo, identificação na sua morte, nos livra da condenação do pecado. Capítulo 7, a partir do verso 1. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, quando o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Avança um pouquinho, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Pode voltar para Efésios. Então, nós somos salvos por conta dessa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. É a nossa fé, a nossa confiança na obra que Jesus realizou em nosso favor, que faz com que nós sejamos salvos. É dessa forma que o Pai da glória, que o Deus do Senhor Jesus, é dessa forma que Ele nos dá vida e nos livra da morte que nos trazia condenação. E por fim, para quê? Para que Ele fez isso? Ele poderia não ter feito nada, mas nós vimos que Ele nos ama, o porquê, e nós vimos o como, mas agora, para quê? Versos 7 ao 10, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a primeira frase do verso 7 já nos diz por quê, para que Ele fez isso, né? Ele fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus quer ser glorificado por ser bondoso e misericordioso.
Ele, se tivesse sido completamente justo e perfeitamente justo ao aniquilar toda a humanidade, ele seria conhecido pela sua justiça. Mas o seu atributo de amor, o seu atributo de graça, o seu atributo de misericórdia, ele não seria conhecido. Então Deus decide salvar alguns dos pecadores. Deus decide livrar da morte, sem merecimento dessas pessoas, sem nenhum mérito dessas pessoas. Deus decide salvar essas pessoas com os seus próprios méritos. Ele salva essas pessoas para que ele seja reconhecido como bom, como misericordioso e como gracioso. É para a glória dele. Ele nos ama? Sim. Ele nos salva por causa do seu amor? Sim. Mas ele nos salva para que ele seja reconhecido, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Nós que fomos salvos pelo Senhor, sabemos o quanto ele é bom, sabemos o quanto ele é gracioso e misericordioso, e podemos anunciar essa bondade, esse amor e essa misericórdia. E tem mais, nós fomos salvos para trazer glória para ele. E de que maneira nós trazemos glória para ele? Nós trazemos glória para ele fazendo a vontade dele. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Volte um pouco aí, Mateus capítulo 5, já dando um spoiler, um pequeno spoiler das quartas-feiras do Sermão do Monte. Capítulo 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Jesus, no Sermão do Monte, falando com seus discípulos, ele diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o quê? As boas obras que vocês fazem. E façam o que quando vejam isso? Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós glorificamos a Deus na medida em que nós, depois de sermos salvos por Ele, de termos recebido esse amor que nos livra da morte, que nos livra da condenação do pecado, que nos livra da influência maligna, que nos livra de fazer a nossa própria vontade, nós somos salvos para a glória de Deus, e nós glorificamos a Deus na medida em que nós praticamos boas obras. Nós glorificamos a Deus na medida em que nós realizamos nesse mundo a vontade dEle. E Ele vai ser ainda mais conhecido como um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus amoroso. Quanto mais nós formos parecidos com o seu Filho Jesus, quanto mais nós realizarmos as boas obras que Ele preparou de antemão para nós, mais Ele será glorificado, mais Ele será conhecido e exaltado pela sua bondade, seu amor e pela sua gloriosa e maravilhosa graça. Nós somos bênçãos de Deus enviadas ao mundo. Já parou para pensar nisso? Deus não nos salvou para que nós pudéssemos ficar por aí vivendo e fazendo a nossa vontade, porque se fosse para ficarmos por aí vivendo e fazendo a nossa vontade, Ele não precisava ter nos salvado, porque era isso que nós estávamos fazendo quando estávamos mortos. Quando estávamos mortos, nós fazíamos a nossa vontade. Mas Ele nos salvou
para podermos fazer com que Ele receba a glória, Ele receba a fama. E aí eu deixo duas perguntas antes de nós participarmos da mesa. Você foi salvo por Jesus, você recebeu uma nova vida nele. E a pergunta que eu queria que você fizesse a si próprio: você torna os lugares que você frequenta melhores? Os lugares onde você está se tornam melhores porque você está lá? Quem convive com você tem motivos para glorificar a Deus? Quem olha para você enxerga Deus? Porque foi para isso que nós somos salvos. Nós não fomos salvos para termos uma vida melhor. Nós não fomos salvos para termos mais coisas. Nós não fomos salvos para ter mais tempo. Nós não fomos salvos para outra coisa que não seja glorificar o nome de Deus. E nós precisamos nos empenhar nisso, irmãos. Olhar para essa salvação maravilhosa, para esse Deus maravilhoso que nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nos deu vida quando nós merecíamos a morte e merecíamos a condenação advinda dessa morte. Ele nos salvou com o propósito de glorificar o seu nome. Então nós precisamos dedicar a nossa vida, dedicar o nosso tempo, submeter os nossos sonhos, os nossos planos, nesse propósito. Porque a gente não pode ser confundido com o mundo, não simplesmente por causa das atitudes pecaminosas, né? Eu não posso ser parecido com o mundo porque não me visto como o mundo. Eu não posso ser parecido com o mundo porque não escuto as mesmas músicas do mundo. Tudo bem, tudo isso tem sua importância. Mas se os meus sonhos são iguais, se os meus propósitos são iguais, se os meus objetivos são iguais, eu não estou glorificando a Deus. Precisamos ter sonhos diferentes, ter propósitos diferentes, ter ações diferentes, objetivos diferentes. A nossa vida, o nosso trabalho, a nossa energia, o nosso tempo tem que estar voltado para coisas diferentes. Nós estamos muito bem acomodados nesse mundo. Essa é a verdade. Então os nossos sonhos são bem parecidos. Eu quero um carro mais novo, quero uma casa melhor, quero uma viagem melhor nas férias, e repito, como eu disse no domingo passado, como eu disse na quarta-feira, não é uma acusação, eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. E o que nós precisamos é buscar em Deus, fazermos a vontade dEle para glorificar o nome dEle, porque o nosso carro novo não glorifica a Deus. A gente pode até achar que glorifica. Nossa casa nova não glorifica a Deus, porque a gente pode até achar que glorifica. Nossa conta bancária, nada disso glorifica a Deus. A maneira como nós tratamos os outros, a maneira como nós lidamos com o mundo, porque Deus nos deu para realizarmos boas obras. É isso que vai nos identificar com o Pai, é isso que vai apontar para Ele, é isso que vai trazer glória para Ele, as nossas boas obras nesse mundo, não para sermos salvos, porque isso é uma coisa que Deus está falando para quem foi salvo, para quem recebeu vida, para quem foi recriado em Cristo, mas nós precisamos ter boas obras, amém? Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia podem vir. Vamos participar da mesa com o Rei, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador.
E esse exame que eu convoquei vocês a fazerem, irmãos, que nós devemos fazer, não é um exame para nos excluir da mesa. Não é o objetivo dessa palavra fazer com que você se afaste da comunhão. O objetivo dessa palavra é que você possa rever o seu relacionamento com Deus e com o próximo. E na medida em que nós participamos da mesa, nós possamos renovar a nossa aliança com Deus, renovar os nossos propósitos com Deus e declarar para o Senhor: Pai, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, eu quero agir diferente, eu quero glorificar o seu nome. Então não se sinta acusado, de maneira que isso exclua você da comunhão e você esteja agora se sentindo indigno de participar da mesa. Não é esse o propósito. Indigno, todos nós somos. Nós estamos aqui por causa da obra de Cristo, por causa da graça e da misericórdia desse Pai da glória e Deus do nosso Senhor Jesus, que permitiu que nós fôssemos alcançados e que Ele nos deu vida e nos trouxe perdão de pecados total. Seus pecados estão perdoados. Confesse-os, eles estão perdoados. Mas que a nossa participação na mesa hoje seja uma resolução de mudança de propósito, de mudança de planos, de mudança de rumo. Senhor, obrigado, Deus, por esses elementos que apontam, Senhor, para a tua obra, para o teu corpo que foi moído e para o teu sangue que foi derramado por nós. Que, ó Deus, que ao participarmos desse sacramento, que o Senhor nos encha. Enche-nos, ó Deus, do teu Espírito. Enche-nos, Senhor, do teu amor. Enche-nos, ó Deus, para podermos realizar o teu propósito nessa terra. Mais uma vez confessamos os nossos pecados diante de ti, sabendo e crendo que a cruz, que a obra do teu Filho é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Então, ó Deus, participamos da mesa contigo, renovamos a nossa aliança contigo e pedimos: ajuda-nos a sermos melhores para ti, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem servir.
Glórias a Ti, Senhor. Teu nome é maravilhoso. Tua salvação é maravilhosa, Senhor. Bendito é o Senhor. Obrigado, meu Deus. Não sou digno de estar na Tua presença, mas por causa do Teu amor estou aqui, Senhor. Por causa do Teu amor, tenho a oportunidade, ó Deus, de proclamar o Teu amor e a Tua bondade. Tenho a oportunidade de testemunhar de Ti para o mundo. O sacrifício de Cristo tinha um propósito. Nós não fomos salvos para vivermos como queremos. O corpo dele foi moído por nós para que pudéssemos trazer glória para ele, que a nossa salvação exalte o seu nome. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ter moído o seu filho. Não conseguimos conceber o quão doloroso foi para o Senhor derramar sobre o seu filho toda a ira que estava destinada a mim. Não conseguimos conceber a dor do seu filho ao contemplar a sua face irada e ao receber um castigo que ele não merecia. Mas entendemos pela Tua palavra e pela Tua graça e pelo Teu Espírito que esse sacrifício foi feito em nosso favor e nós somos gratos. Muito obrigado, Deus, por ter pago esse preço horrível, esse preço doloroso e caro pela nossa vida, Senhor. Muito obrigado. O nosso desejo, Senhor, não é pagar, porque nós sabemos que é impossível, mas nós queremos corresponder a esse propósito. Queremos que a nossa vida corresponda ao propósito para o qual o Senhor nos salvou. Ajuda-nos, socorre-nos, fortalece-nos, enche-nos, ó Deus, para fazermos a Tua vontade, para termos os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus objetivos na nossa vida. Fala conosco, Senhor, e mostra-nos o que devemos fazer. Ajuda-nos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse sacrifício feito por nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Comida de todos. Aleluias. Oh, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso, misericordioso, santo, justo e bom, que não nos trata de acordo com as nossas iniquidades, nem com os nossos pecados. Obrigado, Senhor. Glórias ao Teu santo e maravilhoso nome. Exaltado, conhecido entre as nações, como o Senhor, como o Rei de toda a terra, mas como Salvador, como aquele que está salvando pecadores e chamando-os ao arrependimento. Aleluias. Glórias ao Teu nome. Erga o seu cálice. Jesus disse que esse é o cálice da nova aliança, aliança no seu sangue, uma aliança inquebrável, uma aliança eterna, porque Ele já consumou essa aliança, Ele já realizou tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa aliança perfeita,
aliança impossível de ser quebrada, porque está consumada, está completa. O sacrifício do teu filho completou essa aliança. As exigências do pecado foram satisfeitas, e todo aquele que está refugiado nele, que está nele, tem seus pecados completamente perdoados. Obrigado, meu Deus, por esse perdão maravilhoso, por essa salvação maravilhosa. Te damos graças e te pedimos mais uma vez que a nossa família aumente, que o Senhor traga mais filhos para Ti a esse lugar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Que o Senhor, ó Deus, use cada um de nós, para que eles venham a glorificar o Teu nome também, e entrar em aliança contigo, por meio de Cristo. Usa-nos, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Bebei dele todos. Obrigado, meu Deus. Glórias ao teu nome. Obrigado. Oh, Senhor, obrigado. Eternamente grato eu sou. Eternamente grato pela cruz. Eternamente grato, Senhor.